com o material em mãos. Aqui na primeira página você já consegue ver a foto do que nós vamos desenvolver juntos, que é esse vestidinho, saia godê, aqui com abotoamento na frente, recorte princesa, que é esse detalhinho aqui na lateral, ele é cavado, gola redonda. Tudo isso a gente vai confeccionar juntas, o passo a passo. A questão dos botões eu vou explicar, dar sugestões para vocês, dar alternativas também. Aqui vocês conseguem ver que esse material é referente à modelagem do vestido. É um conjunto vestido com casaqueto, mas nesse primeiro momento a gente vai trabalhar em cima do vestido, na imersão lucrando com vestidos infantis. Aqui tem mais algumas informações importantes. E aqui já começamos a ter acesso à nossa modelagem, a que nós vamos usar durante toda essa semana juntas. Aqui vocês vão ter as informações do tamanho. Esse projeto é todo no tamanho 1, para vocês conseguirem desenvolver sem usar muito tecido. Aqui a gente já consegue ver o que se refere a cada parte dos moldes. Vestido, forro da frente. Essa aqui é a parte do forro. Tem as informações de como cortar também. Aqui eu tenho a parte do tecido principal e aqui tá escrito que é de fato do tecido principal e as orientações do corte. Temos aqui também a parte das costinhas, que vem a ser a dobra do tecido, enfim, todos os detalhes que você precisa saber tá aqui. E na sequência, a gente tem a questão da nossa saia, que a gente vai desenvolver ela direto no tecido, mas eu vou passar todas as informações para vocês e eu vou dar de sugestão para vocês anotarem aqui nessa folha, para que posteriormente, no desenvolvimento de um outro vestido, você não fique se preocupando com essas questões, tá bom? Vou mostrar para vocês agora uma dica em relação ao molde das costinhas. A sugestão que eu vou dar aqui é uma que eu uso aqui no meu ateliê e é para otimizar o nosso trabalho, para a gente conseguir cortar tanto o tecido principal e o forro juntos, como está aqui nas orientações. É totalmente opcional, mas é bem bacana, eu acredito que vocês vão gostar. E na hora do corte do tecido vocês vão entender o porquê que eu faço isso, tá? Sempre quando tem essa informação dobra do tecido, eu venho com uma outra folha e posiciono ela aqui, ó. Aonde eu iria dobrar, eu vou posicioná-la bem aqui, bem rente ao risco, tá? Eu iria dobrar bem aqui em cima, porque é a dobra do tecido, então eu posiciono. Com uma fita ou uma cola, eu vou unir essas duas folhas. É uma folha A4, a mesma que eu usei para imprimir, tá? Se você não tem isso daqui, não tem problema, como eu disse, é totalmente opcional, é uma ideia. E coloco aqui. Tô usando a fita crepe, porque é a que eu tenho aqui, mas pode ser qualquer uma, inclusive cola, tá? E aí, então, agora eu vou, de fato, dobrar bem aonde está a dobra do tecido. Vou virar aqui pra vocês verem. Aonde que é a dobra do tecido? Exatamente em cima do risco. Pronto, dobrei bem em cima do risco. E o que eu vou fazer agora? Eu vou transformar esse molde num molde aberto. Dobrei, agora eu só venho recortando. Trabalhar dessa forma, na hora do corte, principalmente, evita de que as partes fiquem cortadas de maneira diferente, de que você erre alguma coisa, então é bem interessante mesmo, tá? Vou cortar aqui. Pronto, chegando no final, é só cortar em cima da onde você já cortaria de fato, tá? A diferença é que nesta parte da dobra, a gente uniu uma folha. Pronto. E agora, então, eu tenho um molde para usá-lo aberto em cima do meu tecido. Isso daqui facilita na questão do corte, porque se nós fôssemos cortar o tecido principal e o forro, teria que ser cada um em uma vez na dobra do tecido. Já assim, a gente posiciona um em cima do outro e faz o corte. Na próxima aula, eu mostro mais detalhes para vocês. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar é aqui, ó, na parte da frente. Vou dar mais uma sugestão aqui para vocês. Quero mostrar para vocês uma sugestão de como fazer com que os moldes de vocês tenham uma vida útil mais longa. Aqui é o mesmo molde que vocês receberam, porém o que eu fiz antes de cortá-lo para começar a usar, desenvolver a nossa peça? Eu passei fita em volta de todos os traços dele. A mesma fita que eu usei aqui, poderia ser outra, poderia ser uma fita adesiva, enfim, qualquer uma. Eu passei aqui em volta de todo esse traço e recortei para que ele ficasse desta maneira. Assim, como eu passo a caneta ou o giz de alfaiate bem no contorno, já que estamos falando de um molde que já tem margem de costura, ele vai durar muito mais tempo, certo? Agora, então, a gente vai passar para a parte da saia. Deixa eu achar ela aqui com vocês. Os moldes vocês já entenderam. Essa aqui é a parte da frente, tá? Essa é a parte da frente. Como ela tem um abotoamento aqui,
A questão da dobra do tecido ficou para trás, como eu já mostrei pra vocês, totalmente opcional. E aqui basta recortar e a gente começa a usar, tá? Vamos agora então para a questão da saia. Agora então eu vou explicar para vocês como chegar ao resultado da cintura da nossa saia semi-godê, porque o corte do tecido vai começar por ela, porque é a maior parte do nosso projeto, tá? Com o molde em mãos, por isso a gente começa com ele, nós vamos então fazer alguns cálculos em cima da nossa margem de costura, tá? Esse molde, ele tem margem de costura de meio centímetro, então eu vou marcar de um lado meio centímetro e do outro também meio centímetro. E se você habitualmente costura com uma margem maior do que a minha, de 1 centímetro, por exemplo, você vem e demarca 1 centímetro seguindo essas mesmas orientações. O teu resultado final vai ficar minimamente menor que o meu, o que não tem problema algum. Quando você for desenvolver uma tabela de medidas para vender essas peças ou para encontrar as medidas que caibam na criança, você tem que se orientar conforme a tua margem de costura, tá? Então, com essas marcações aqui, eu vou medir quanto que eu tenho aqui dentro, ó. No meu caso, 27 centímetros. Pode ser que no teu material esteja minimamente diferente, principalmente em relação à tua margem de costura ou até mesmo em função da impressão. Não tem problema, trabalha com o que você tem. No final, com a peça pronta, a gente vai tirar as medidas delas, eu vou mostrar isso também, tá? Então aqui eu tenho a parte das costinhas, já com a medida do resultado final, pós-costura, tá? E aqui eu tenho a parte da frente. A parte da frente é um pouco diferente, ó. Eu vou marcar a minha margem de costura apenas na lateral, que eu vou costurar junto com as costinhas. E na frente eu vou ignorar essa margem de costura. Eu vou contabilizá-la na cintura da minha saia. Por quê? Porque essa mesma abertura eu vou ter ali na minha saia, tá? Então, quanto que eu tenho aqui na frente, ó? Eu vou medir da minha margem de costura até aqui, até o final, tá? Então, eu tenho aqui um resultado, eu preciso de 2 vezes este valor, lembra? 2 vezes esse valor. Cheguei aqui e aqui eu já dou continuidade para pegar a medida das minhas costinhas. Assim, eu não preciso nem de calculadora, ó. Chegando aqui num resultado de 57 centímetros. Eu vou anotar aqui e é importante que vocês também anotem aí no material de vocês. Isso vocês vão fazer para todos os tamanhos, tá? Então, aqui temos uma medida. Agora, eu vou pegar essa medida e dividir por 3,14. Cheguei no resultado de 18,15 centímetros. Vou anotar aqui essas medidas, essas informações. Isso aqui referente ao tamanho que eu estou desenvolvendo agora, tá? A questão, então, da minha cintura é essa daqui, ó. A medida da minha cintura é 18,15 centímetros para eu fazer essa parte mais arredondada que eu vou explicar na hora do corte do tecido. O importante é que você tenha essa medida em mãos para a gente começar a cortar esse material. O comprimento já está aqui referente a uma saia clássica tamanho 1. O que é uma saia clássica? É uma saia que vai até o joelho, tá? Depois temos os comprimentos midi e longo. Mas nesse projeto a gente vai trabalhar em cima do comprimento clássico, tá bom? Agora então, com tudo em ordem, com tudo prontinho, de fato vamos para o corte do tecido.